Dando sequência, então, mais uma vez, uma boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Eu sou o Rafael Abdala, acho que dá para tirar, está longe. Então, dando sequência, nós vamos observar o ensino da Trindade em alguns credos da Igreja Histórica. E é o capítulo 7 da nossa apostila. Que Deus nos abençoe ao olharmos com carinho para os nossos antepassados. Bom, hoje nós vivemos numa sociedade muito movida pela moda, que dita as tendências de consumo. A gente falou um pouco sobre como é essa sociedade consumista um pouco ontem no culto, o pastor relacionou, mas diante disso, as pessoas são movidas às coisas atuais. A moda está movida a coisas atuais, da atualidade, e as pessoas são guiadas por modismos. E isso traz, apesar de a gente traz moda, falando de roupas, mas às vezes traz algo de 20 anos atrás, mas ainda assim é algo novo. Em geral, as modas, os modismos tendem a desvalorizar o que é antigo. E a gente vai ver que existem alguns ensinos que eles são antigos no aspecto temporal, porém, eles não perderam de forma alguma o seu valor, por mais que eles não sejam tão valorizados. O Rod aponta para a gente que alguns aspectos da doutrina da Trindade não podem ser exaustivamente compreendidos ou explicados. É por isso que eu estava preparado para responder só exaustivamente, né? Por causa da aula. Então é exatamente isso que a gente viu na aula anterior, que a gente não encerra o curso até a próxima aula 13, e aí todo mundo está formado em Trindade aqui, está resolvido o assunto, vamos para o próximo. A gente não consegue explicar isso exaustivamente. Mas, por outro lado, nós estamos aqui estudando. E a igreja, no passar dos anos, Deus guiou a igreja de forma providencial, conduzindo a esse refinamento e uma organização das verdades bíblicas. Então, nós, como cristãos históricos, entendemos que é sábio prestar atenção no que foi ensinado pelos cristãos do passado e não nos deixarmos ser guiados pelas modas que desvalorizam o passado. Isso é muito claro, porque o nome da aula hoje é o ensino da Trindade em alguns credos. E em vários ramos evangélicos, credo é tratado como se fosse credo mesmo, né? As pessoas têm um certo distanciamento de qualquer tipo de afirmação definitiva, de uma confissão, de um credo, como a gente entende. Fica à vontade, qualquer coisa eu resumo também. Só chamando a atenção para essa questão histórica, é muito interessante como isso distingue a nossa fé de outros encaminhamentos. Existe uma tendência em algumas linhas, até mesmo evangélicas, que é aquilo que a gente chama assim de cristianismo do salto. O que é isso? É aquele cristianismo que a pessoa explica da seguinte maneira: olha, nós temos aqui um link direto, por exemplo, com a igreja primitiva. Então eles dizem assim: nós somos uma espécie de atualização do século XXI da igreja primitiva. Então, para essas vertentes evangélicas, é como se existisse a igreja primitiva e de lá elas fazem um grande salto para o século XXI. Desconsideram todos os mais de 2.000 anos de história da igreja. Existe uma versão disso dentro da fé reformada, que é o pessoal que diz assim: nós somos uma atualização da igreja dos puritanos do século XVII. Então eles vão lá no século XVII e dão um salto do século XVII para o século XXI, dizendo que a gente tem que reproduzir exatamente o puritanismo do século XVII. A Igreja Presbiteriana do Brasil entende o seguinte, que nós somos uma igreja tradicional.
nós entendemos que em 21 séculos Deus guiou a igreja e que nós então temos algo a aprender com esses cristãos dos séculos anteriores. Então isso faz muita diferença. Você vai ver que é também um postulado pentecostal. Eles dizem, por que somos chamados pentecostais? A experiência dos apóstolos em Atos 2 é a nossa hoje. E eles tem toda essa ênfase que eles chamam de chamada ênfase restauracionista, de restaurar o cristianismo do Novo Testamento do jeito que ele era. E nós estamos entendendo diferente, que o nosso Deus é um Deus que guia providencialmente a igreja geração após geração, e a gente vai aprendendo com cada nova geração. Exatamente isso. E aí, nesse sentido, a gente vai olhar para esse ensino que é útil, esse ensino histórico, olhando para os credos como informação organizada pela igreja histórica. E aí, especificamente, nós vamos olhar para os credos que são como informação trinitária organizada. Então, desde os primeiros passos da igreja, já foi dito isso um pouco, dá para ver, nós já tínhamos as fórmulas batismais, que eram utilizadas no ato do batismo. E a gente já vai vendo, ver essa orientação no Novo Testamento, né? Então, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir disso, a gente começa a observar que se constrói essas fórmulas tentando explicar a crença em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a partir já com o passar dos anos e olhando para a igreja histórica, aconteceu esses encontros. O Rogério apontou vários, e eu vou citar praticamente os mesmos. O Concílio de Nicéia, onde eles se reuniram e puderam olhar e tentar explicar, tentar explicar melhor a questão do como eles entendiam a Trindade. Exatamente isso. E aí, depois em Constantinopla, eles atualizam o credo que foi estabelecido em Nicéia. Tá? Então, nos concílios aconteciam essas organizações das crenças. E aí, os credos são alguns dos subprodutos, dos produtos que são gerados nesses concílios. A gente se reúne aqui e gera um documento de crenças. Esse era o credo. E a gente tem, então, o credo apostólico ali, que era o antigo credo que eles tinham desde a igreja primitiva. No concílio de Nicéia, o credo niceno, e depois a atualização dele no credo de Constantinopla também. Então, eram esses documentos oficiais, os símbolos ou credos ecumênicos, assim como o Rogério apontou, ecumênicos porque foi antes da cisão da igreja, antes da igreja se separar. E credo, toda vez que eu falar credo aqui, está se relacionando a eu creio, decorre das palavras eu creio. Então vamos recitar o eu creio, o credo, nesse sentido, no que nós cremos. Então, o Howard traz para a gente que os credos foram formulados somente depois que certos falsários astutos terem introduzido modos novos de explicar os relacionamentos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Modos estes que subvertiam a fé bíblica e que impediam as pessoas de realmente conhecerem a Deus. Até aí. A gente já, por vários momentos, já citou isso nas aulas, no passar das aulas. A gente falou do arianismo. A gente está sempre trazendo que, quando surgiram essas heresias no meio do povo, os concílios foram a oportunidade de a igreja se organizar e produzindo um documento, combater. Voltando à leitura, para deixar claro exatamente como essas negações astutas da doutrina bíblica estavam erradas. Era necessário que a igreja definisse de modo formal suas crenças nessas coisas. Por exemplo, vocês conhecem alguém que se diz cristão e ao mesmo tempo despreza os símbolos, os credos? Fala assim, credo não é coisa de crente. Isso é muito comum. Ou às vezes a pessoa te questiona, peraí, você tem um credo? Você decora isso? Você segue isso? Como se fosse uma coisa ruim. E, por exemplo, no século XVI, esse Miguel de Serveto,
ele rejeitou a teologia trinitária dos credos e disse que era necessário uma purificação de tais corrupções. Então, século XVI, a gente já está lá para frente, depois do ano 1500, lá para frente, e ele fala isso que o pastor já estava apontando para a gente. Fala assim, olha, a gente não precisa dos credos, do que os credos apontam relacionado à trindade. Então, olha só, a doutrina, olha o que ele falou, propôs que a doutrina da trindade não era útil para o cumprimento da missão da igreja. E com a eliminação desse dogma, ocorreria uma restituição do cristianismo primitivo, acelerando também a conversão de judeus e muçulmanos. Ele acabou sendo condenado como herege, tanto pela Igreja Católica como pela Igreja Protestante, mas ainda assim o seu ensino e influência permaneceram, como a gente percebe observando esses questionamentos que são levantados, esse anseio de vários movimentos, de vários núcleos crentes, evangélicos, cristãos, que falam assim, vamos voltar ao primeiro amor, ao amor da igreja primitiva, vamos viver como eles eram, e aí vão apagando todos esses mais de 1000 anos de discussão, de irmãos fiéis estudando a palavra. E já avançando um pouco na história, a partir do século XVII, alguns movimentos dissidentes desse questionamento que o Severo levantou, Miguel de Serveto, desculpa, eles rejeitaram a subscrição aos credos e confissões como não escriturísticos. Olha só, eles já, como reflexo do que o Miguel tinha falado, eles já rejeitaram completamente os credos e as confissões, e a partir daí foram se distanciando cada vez mais do que a igreja histórica tinha tinha de entendimento. E é importantíssimo eu pontuar isso mais uma vez, que nós não estamos olhando para uma aula de história nesse aspecto. Nós estamos se relacionando a algo que existe hoje. E que até mesmo no meio presbiteriano, existem pessoas que rejeitam credos e confissões, que às vezes até não assinam, ou não sabem, ou se distanciam mesmo. Só informando, aqui na nossa igreja, quando nós começamos, só para você ter uma ideia, aqui na nossa igreja, quando nós começamos a fazer a leitura do credo nos cultos de ceia, 2 famílias saíram da igreja. Entenderam, isso aqui está virando igreja católica e tal, nós como evangélicos não aceitamos esse tipo de coisa. Saíram da igreja, que não entenderam esse aspecto da importância doutrinária dos credos, né? Sim. E é esse reflexo mesmo. Não só por uma assemelhação a uma tradição católica brasileira, mas há uma falta de conhecimento e uma falta de valorizar algo que é de utilidade para nós, que Deus providenciou para nós com o passar dos tempos. Outro reflexo aí do século XVII, então, congregações presbiterianas inteiras da Inglaterra e na Irlanda, por sua vez, afastaram-se da ortodoxia de Westminster para um cristianismo que era menos dogmático e mais simplesmente bíblico. Isso abriu a porta para a entrada de novas ideias filosóficas, científicas e religiosas, com a autoridade da razão e da experiência recebendo um valor cada vez maior. E aí vai descambando de tal forma que isso favorece o unitarismo, que por sua vez descamba no liberalismo teológico. Mesmo entre cristãos assumidamente evangélicos, existem aqueles que desprezam os credos. O Packer faz o pastor põe uma anotação do Packer aqui, que ele aponta que o liberalismo teológico, entre vários passos que ele vai piorando, ele começa quase sempre nesse aspecto, de que os dogmas tradicionais são rejeitados e a fé bíblica é adaptada a fim de combinar com algumas ideias naturalistas e antropocêntricas daquela época. Então, eles rejeitam, vai acontecendo um processo, a gente rejeita isso, porque a gente quer voltar a um aspecto mais puro da igreja primitiva, e aí outros
ensinos vão adentrando devagarzinho, e aí se perde o compromisso com o que a gente já desenvolveu em tantos anos de igreja. Então, o nosso compromisso não é com os conceitos usados na época dos concílios, mas com o que a Bíblia testemunha. Isso é o que eles estão apontando aí relacionado. Olha só, vocês vão ver. O nosso compromisso não é com os conceitos usados na época dos concílios, mas com o que a Bíblia testemunha, o encontro com o próprio Deus. Não temos de crer na doutrina nicena da Trindade. Antes devemos empenhar tudo em encontrar integralmente o Deus que se revela de modo tríplice. Aqui eu estou usando da mesma habilidade do Rogério da entonação. Então, percebam que parece muito espiritual, né? Isso, o nosso compromisso é com o que a Bíblia testemunha, com o próprio Deus, né? Olha que bonito isso, né? Só que isso é muito perigoso. É exatamente aqui, a chamada é para que, olha como esse texto parece ser bonitinho, mas ele é muito perigoso. Porque seremos nós os orgulhosos ao ponto de desprezar a sabedoria teológica está aqui, para vocês verem. A sabedoria teológica daqueles que foram fiéis às Escrituras no passado. Então, nós tivemos a grande iluminação, como já foi apontado, e aí nós não precisamos do que foi desenvolvido até agora. A gente vai ler, vai entender, e aí por conta própria vamos ser iluminados. E ainda naquela fala anterior, nesse parágrafo maldito, a expressão, o Deus que se nos revela de modo tríplice, olha ali, aqui no finalzinho, o Deus que se revela de modo tríplice, a gente já viu, olhando para tudo que a gente já estudou de Trindade, como isso vai apontando para a heresia da modalista. Como se Deus não é uma pessoa que se revela de modo tríplice, mas Ele é uma trindade e unidade, da forma como Ele se revela. Então, essa escalada que a gente vem construindo aí desde o Miguel, vai apontando para essas aberturas e esse distanciamento que às vezes aparentemente bem intencionado, como ele é perigoso e pode trazer vários malefícios no meio do povo de Deus. Sim. Mas é só para ter esse autor, mas você percebe que esse autor está negando, está dizendo que a gente não precisa estudar a Trindade. E quem é Christian Schwarz? Christian Schwarz, ele é um indivíduo que é considerado hoje um dos grandes pesquisadores da igreja luterana, e ele, na verdade, é o proponente de um modelo de crescimento da igreja que se chama desenvolvimento natural da igreja, que foi recomendado pelo Dr. Russell Shedd como, finalmente, achei um dos melhores livros sobre crescimento, das melhores propostas sobre o crescimento da igreja. Esse indivíduo é autor de uma série de livros publicados aqui no Brasil pela editora Evangélica Esperança, que tem norteado muitos ministérios aqui, com esse objetivo de estabelecer ministérios de igrejas crescentes, e o proponente desse ministério está dizendo, não precisamos acreditar na Trindade. Então, é uma coisa assustadora. E aí a gente segue, então, os credos, tanto o niceno, o apostólico quanto o niceno, são, em geral, aceitos pelos reformadores. E, como eu já disse, eles são ecumênicos porque eles foram de antes do grande cisma da igreja, onde separou Oriente e Ocidente. Então, agora, em vista disso tudo, nós iremos hoje decorar todos os credos, sair daqui na ponta da língua, né? O apostólico é fácil. Então, o primeiro a gente vai olhar para a Trindade no credo apostólico, tá? E a fórmula batismal mais antiga da igreja, intitulada inicialmente como Antigo Símbolo Romano, e hoje a gente conhece como credo apostólico, foi o que nós falamos ontem, após a ceia. Então, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, todo mundo lembrou de ontem, certo? Aqui, no credo, depois a gente vai olhar, mas percebam como cada bloco começa com o creio, como o eu creio, certo? O eu está implícito, né? E são mais relacionando-se a cada uma das pessoas da Trindade. Então, de forma dividida. São destacadas ações divinas desde a criação até a consumação. Olha, vai ter isso no próximo slide, mas eu quis deixar para a gente poder fazer o exercício de olhar e enxergar, certo? Então, percebam como o desenvolvimento, eu creio em cada uma das partes, apontando para cada pessoa da Trindade. As ações divinas vão desde a criação até a consumação. Então, isso de certa forma, nós vamos olhando para um pouco do que já foi apresentado nas aulas anteriores, da ação tanto de Deus Pai, como de Jesus Cristo, como do Espírito Santo, em toda a obra de Deus, na criação, desde a eternidade até a eternidade. Como eles três agem no que tem acontecido. Então, percebam, ele vem daquela fórmula batismal, e ele é o mais antigo, aceito. E justamente, não só por isso, mas o que a gente utiliza, por exemplo, aqui na igreja. Então, como já foi dito, ele se relaciona com cada uma das pessoas da Trindade, aponta para essas ações divinas desde a criação até a consumação. E foi necessário que, olhando, com o passar do tempo, foi necessário desenvolvimentos relativos à Trindade imanente e de combate ao arianismo. E isso foi encaminhando a igreja para uma discussão que acabou no credo niceno. Então, essa é a fórmula mais antiga, que ela é usada ali desde o final ali do Novo Testamento. E aí, com o passar do tempo, foram surgindo as heresias no meio do povo de Deus, e aí foi necessária a discussão, a reunião, o concílio de Nicéia. Então, no concílio de Nicéia produziu-se o credo niceno. Então, o concílio de Nicéia, em 325, também conhecido como o primeiro concílio ecumênico, produziu o credo niceno. E aí, como a gente viu naquela linha do tempo, já em 381, o segundo concílio que aconteceu em Constantinopla, deu uma arredondada, acrescentando as declarações sobre o Espírito Santo e modificando o parágrafo final do texto de Nicéia, certo? Então, agora nós vamos decorar o próximo. O credo de Nicéia, o credo niceno. Cadê o microfone? Você pode ler para a gente, João, já que você está aí? Lê para a gente, por gentileza, o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de onde há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino
não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém. Obrigado. Bom, percebam como ele é, primeiramente, maior que o anterior. E aí, a partir disso, a gente pode, primeiro, observar como ele foi formado. Então, em Nicéia, lá no Concílio Niceno, eles construíram o texto até aqui. Creio no Espírito Santo. E aí, em Constantinopla, eles continuaram o parágrafo final. Então, eles continuaram aqui até o amém. E em Toledo, 589, acrescenta-se esse e do Filho. Então, ele foi sendo construído e arredondado nos concílios, justamente para que ele se tornasse um documento mais robusto para as heresias que estavam acontecendo no seio da igreja. Então, ele é bem mais claro no apontar, mais objetivo no apontar o combate às heresias. E é isso que nós vamos olhar agora, olha só. Então, algumas informações que não aparecem no credo apostólico, mas que estão aqui. Então, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Isso foi incluído para combater 3 erros. Quais eram? Que Jesus Cristo não é da mesma substância de Deus. Que ele, Jesus, é mais alta criatura do que Deus. E de que Jesus teve um início. Esses eram os erros que fez-se essa alteração lá em Nicéia, para que o documento se tornasse mais robusto, como, por exemplo, com essa afirmação aqui, para combater esses erros. E percebam que esses erros, eles são preenchidos do que a gente tem apontado nas aulas. Então, diferenciando Jesus de Deus, no sentido de substância, falando que Jesus veio a existir em certo ponto, que ele teve um início. Isso são aquelas pequenas heresias que foram se imbricando ali no meio e que a gente já apontou nas aulas anteriores. Os arianos, né? Hoje. Ainda, então, não só naquela época, percebam como hoje também os testemunhos de Jeová têm esse entendimento, o entendimento ariano, como bem apontado. Outra alteração, outro combate foi, que também não está no credo apostólico, é essa afirmação de que o Espírito Santo é Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Aqui, isso foi incluído para combater 2 erros. Primeiro, de que o Espírito Santo não era um ser pessoal. E segundo, de que o Espírito Santo não era Deus. Isso estava entrando no meio da igreja e aí, aqui já foi esse acréscimo foi no Constantinopla, com um pedacinho de Toledo aqui, né? E aí percebeu-se essa necessidade, aí passou 50 anos, falou assim, não, a gente precisa deixar o documento mais robusto. O Espírito Santo como sendo impessoal. Sim, sim. E aí percebam como esse documento do ano 500 já é suficiente para combater esse erro, e é um erro que persiste até hoje. Com relação a isso, alguns anos atrás eu tinha meu comércio aqui no centro e vieram umas mulheres testemunhas de Jeová me evangelizar. E foi uma disputa, Espírito Santo é um ser, é uma pessoa, não sei o quê.
Aí eu cheguei para uma delas e falei, me fala uma coisa, a senhora está aqui, a senhora é uma mulher idônea, nova, mas vai chegar uma senhora que a senhora vai ficar com idade avançada. O que vai acontecer? Ela ficou meio assim, né? Falei, provavelmente a igreja vai colocar uma outra pessoa no teu lugar para fazer o serviço. Falei, foi isso que Jesus Cristo fez quando ele partiu. Ele colocou outra pessoa para continuar o serviço dele aqui com a gente, o Espírito Santo. Nossa, a mulher entrou em pânico. Ela entrou em pânico, porque ela não consegue admitir o Espírito Santo como uma pessoa. Entendi. Tão capaz quanto daquela atividade. Entendi. Não, eles não consideram o Espírito Santo como pessoa, quanto mais o ser um Deus. É uma força. Simplesmente quando você passa um metiolato no machucado, você fica soprando, então eles acham que é simplesmente um sopro, não é pessoa. Isso. Então a mulher entrou em pânico aquele dia, deu dó. Eu gosto muito desse teólogo, que é o Kevin Van User. Ele fala o seguinte, olha, apenas afirmar que alguém faz da Bíblia o ponto de partida não significa muito. A maior parte dos hereges também afirmou. A gente vê que ao longo da história da igreja, a gente vê que, por exemplo, o arianismo, o modalismo, o montanismo, todos os ismos negativos, eles retiravam partes da Bíblia, do seu contexto, para aplicarem as suas ideias. A gente não pode nem dizer que é a teologia. Um exemplo, quando você chegar ali no século XIX, ali, o século XVIII, o Rudolf Bultmann, quando ele vai falar dos milagres, ele vai falar de Jesus andando por sobre o mar, ele vai dizer, olha, os discípulos, eles estavam meio equivocados, porque eles começaram a ver Jesus andar por cima do mar, mas não era por cima do mar, eram banquinhos de areia. Então a gente vai ver que a maioria dos hereges, eles sempre retiraram coisas da Bíblia, coisas fundamentais, e tornaram as suas teorias. E a gente vê que, no final, essas ideias morrem. E que aquilo que Jesus disse, olha, podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sim. É por isso que já se disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não porque a Bíblia contém heresia, mas... É por isso que se disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não porque ela contém heresias, mas porque toda heresia é fruto de uma leitura distorcida da palavra de Deus. Sim. E quer uma presa melhor para o diabo é pegar alguém que está estudando a Bíblia e fazer ele se desviar na hora. Viajar, ele leu o negócio, interpretou errado e pronto, já perdeu, já ganhou para ele. Né? Bom, fica com o microfone aí que nós vamos precisar dele. Bom, deixa eu tirar aqui. E agora, então, todo mundo decorou o Niceno, certo? Vai estar em uma apostila, decorar em casa. A próxima ceia nós vamos recitar ele, né, pastor? E aí, 100 slides. E agora nós vamos para o próximo, que é o credo atanasiano. O credo atanasiano, ele não é ecumênico, porque ele provavelmente foi produzido já no século VI, e não é usado pela igreja oriental, a igreja ortodoxa. Mesmo assim, ele possui um grande valor, uma grande qualidade doutrinária. Seu título é uma deferência a Atanásio, bispo de Alexandria, e remonta a controvérsias relacionadas ao triteísmo e à constituição da pessoa de Cristo. Entre algumas, algo que se acrescenta é que, além disso, né, do combate ao triteísmo e da constituição da pessoa de Cristo, ele é um credo que apresenta anátemas, onde a pessoa, tipo assim, quem não seguia algo, você não crê nisso, então vai acontecer anátema, né, maldição. A gente vai ver quando a gente estiver decorando agora. Então, eu deixei o microfone aí, porque nós vamos passando o microfone agora para fazer essa leitura, porque ele é dividido em várias partes e para a gente não ficar monótono, várias pessoas lerem, tá, no microfone. Então, eu posso começar, e esse início, quem quiser, é muito famoso no latim, o meu quincunque vult,
que eles falam como sendo, porque ele é muito citado. O que nós vamos estudar? O Quinkevult, né? Só o começo que se cita, né? Então, quem quiser ser salvo, antes de tudo, tem de defender a fé católica, a qual não ser que alguém preserve íntegra e inviolável, sem dúvida perecerá eternamente. Mas esta é a fé católica, que adoramos a um só Deus, em trindade e trindade em unidade, nem confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito é outra, mas a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo é uma, igual em glória, igual em majestade. Então, antes da gente seguir, percebam como ele é didático, como ele está construindo um raciocínio e como ele vai apontar para várias coisas que a gente já aprendeu aqui na aula. Então, outra pessoa, por gentileza. Parte 2. Assim como é o Pai, assim é o Filho, e assim é o Espírito Santo. O Pai não é criado, o Filho não é criado, e o Espírito Santo não é criado. O Pai é infinito, o Filho é infinito, e o Espírito Santo é infinito. O Pai é eterno, o Filho é eterno, e o Espírito Santo é eterno. Não há 3 seres eternos, mas um só ser eterno. E, no entanto, não há 3 seres não criados, nem 3 seres infinitos, mas um só ser não criado e infinito. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há 3 seres onipotentes, mas um só ser onipotente. Portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não há 3 deuses, mas um só Deus. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Não obstante, não há 3 senhores, mas um só Senhor. Porque, como somos impelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa de maneira distinta como Deus e Senhor, somos proibidos pela religião católica de dizer que há 3 deuses ou 3 senhores. Muito bom, obrigado. Então, agora avançando a parte 2, mais uma vez, percebam como a robustez do documento vai amarrando e impedindo da pessoa ler a primeira parte e já tirar uma conclusão. Amarra muito bem para que não haja esse desvio de interpretação. Parte 3, por gentileza. O Pai não é feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho é somente do Pai. Não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não é criado pelo Pai e pelo Filho, nem gerado, mas procedente. Por isso, há um Pai, não 3 pais, um Filho, não 3 filhos, um Espírito Santo, não 3 Espíritos Santos. E nesta trindade nada é anterior nem posterior, nada maior nem menor, mas todas as 3 pessoas são coeternas e coiguais a si próprias. De maneira que, em tudo, como já se disse anteriormente, deve-se adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. Todo aquele que quiser ser salvo, que assim pense acerca da trindade. Obrigado. Mais um breve comentário. Então, percebam também aqui como é valoroso o que a gente viu na aula anterior, quanto a olhar para o relacionamento da Trindade como útil para o nosso serviço de adoração, para a nossa compreensão de como a gente se relaciona com Deus, com a Trindade. E, mais uma vez, amarrando muito bem, ele usa parece uma pequena conclusão no final de cada parágrafo, né? Como está destacado, que deve-se adorar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Todo aquele que quiser ser salvo, e a gente começou aquele Quinkevult, né? Quem quiser ser salvo, então, que assim pense acerca da Trindade.
Muito bom. Claro, microfone. Só um comentário aqui que é muito interessante, né? Esse parágrafo central. E nesta trindade, nada é anterior nem posterior. Ele está organizando a questão cronológica aqui. Ele está falando de uma categoria de tempo, que é justamente isso. Essa geração, essa processão, isso ocorreu na eternidade. Isso, se a gente tiver isso bem claro, isso evita e a gente consegue resolver uma série de questões, sim, principalmente diante dos testemunhas, porque eles querem colocar a criação do filho dentro do tempo, mas eles estão pensando errado, porque isso aconteceu na eternidade, onde não há tempo, não se fala em cronologia ali. Então aqui realmente foi muito feliz o credo. E nesta trindade nada é anterior nem posterior, nada maior nem menor, mas todas as três pessoas são coeternas. Por quê? Porque elas são da eternidade. É simplesmente isso. Sim. Percebam como traz uma leitura. A gente já falou isso nas outras aulas, mas é bom pontuar. Como a leitura do Antigo Testamento vai ficando mais rica quando a gente tem esse entendimento da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo. E a gente vai ver isso nos capítulos finais, nos próximos capítulos, mas você não se limita, ao contrário, você se entende mais claramente a palavra do Senhor. Né? Muito bom. Bom, mais uma outra pessoa, parte 4, por gentileza. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira. Crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem, e Deus na substância do Pai, gerado antes dos tempos, e o homem da substância de sua mãe, nascido no tempo. Deus perfeito, o homem perfeito, subsistindo em alma racional e carne humana. Rapidamente, aqui ele já a gente aponta para aquele questionamento que era quanto à constituição da pessoa de Cristo. Então ele vai construindo um raciocínio para defender um outro raciocínio que estava acontecendo dentro do meio cristão. E agora a última parte, e ela é bem sequencial a esta. Outra pessoa, por gentileza. Igual ao Pai segundo a divindade e menor do que o Pai segundo a sua humanidade. Ainda que seja Deus e homem, nem por isso são dois, mas um único Cristo. Um só, não pela transformação da divindade em humanidade, mas mediante a recepção da humanidade na divindade. É de fato um só, não pela fusão das duas substâncias, mas por unidade de pessoa. Pois assim como o corpo e a alma racional constituem um único homem, Deus e homem é um único Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens hão de ressuscitar com os seus corpos e dar contas dos seus próprios atos. E aqueles que fizeram o bem irão para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal para o fogo eterno. Esta é a verdadeira fé cristã. Aquele que não crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Obrigado. Então, encerrou agora. Então, esse nós vamos recitar na ceia do mês que vem, né, tá? Entendeu? Tem um mês aí para todo mundo treinar esse, para a gente fazer de cor, tá? E, então, é o seguinte, é muito conteúdo, mas aquilo que foi apontado como ele sendo ele é o terceiro, então é posterior, ele abraça os anteriores, ele é mais robusto e traz ele combate outras questões, mais algumas questões, e ele traz essas afirmações que dão um fôlego na leitura, um aspecto meio devocional, quando ele fala, por exemplo, que esta é a verdadeira fé cristã, aquele que não crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Parece que o credo entende, e ele não é só um documento que vai para o cartório,
sabe? Ele é um documento que é útil para a nossa fé. Ele é um símbolo, realmente, do que a gente acredita. E isso eu fui lendo e foi mexendo comigo, assim, é muito interessante. Recomendo que leiam depois. Ninguém é salvo pelo credo, mas o conteúdo do credo é a Sim. Bíblia. Então ele condensa as doutrinas bíblicas, né? Outro dia me disseram assim: você é calvinista, então você fala que a minha profetisa é a Ellen White, mas o teu é o Calvino. Eu falei: não, meu caro, você está enganado também, né? Falei com muito respeito. Falei: Calvino simplesmente sistematizou as doutrinas bíblicas. Calvino não salva ninguém. O que ele diz segundo a Bíblia. Se ele falar algo que não está na Bíblia, ele é desconsiderado. A questão não é Calvino. Agora, a Ellen White, não. A Ellen White, não. Ela, em um dos livros, ela diz claramente: quem não crer naquilo que eu estou dizendo, não será salvo. Então, ela, de fato, está ali. A palavra dela está ao lado da palavra inspirada nas Escrituras. Então, é as Escrituras e mais a Ellen White, né? Nos Adventistas, por exemplo. Sim, sim. Então, é bem diferente. Então, é assim, só uma ilustração com relação ao credo, porque, de fato, o credo condensa as principais doutrinas da Escritura. Então, é por isso que eles podem afirmar: esta é a verdadeira fé cristã. Aquele que não crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo, vírgula, porque estará desconsiderando a palavra de Deus. Sim. Ótimo. E exatamente nesse aspecto, a gente repontua de que os credos não foram escritos para se sobrepor à Bíblia. Mas são sumários de uma doutrina que é sadia. Da doutrina sadia, não de uma, né? Da doutrina sadia. Tais documentos ajudavam os cristãos no entendimento da doutrina e possuíam uma autoridade, como a luz da lua comparada do sol, uma glória que é refletida. Então, isso é um exercício muito interessante. Percebam que quem tiver uma Bíblia, e tem várias Bíblias, inclusive da nossa editora, que saem com um credo no final. Não é isso, né, pastor? Então, quem recebe uma Bíblia dessa, sem ter o material teológico, sem assistir a aula, videoaula, ele tem a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. E ali ele já tem uma pequena explicação, um pequeno sumário, um pequeno comentário que é útil para ele, que reflete, que vai ajudar ele no condensamento do que está sendo escrito ali de Gênesis a Apocalipse. Então, independente das motivações que moveram os concílios para a escrita dos credos, quanto ao conteúdo doutrinário, eles descrevem o ser de Deus, bíblica, acertada e suficientemente. É por isso que nós os adotamos e os utilizamos e entendemos eles como sendo úteis, como sendo símbolo de fé nosso, como um símbolo da nossa fé. Então, É interessante notar que esses credos, num certo sentido, eles foram usados como uma espécie de catequismo de convertidos recentes, não é? Assim como for, logo após a Reforma, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Breve e o Maior, a Igreja precisava de um norte doutrinário a respeito dessa fé cristã reformada. Sim. Então, foi produzido esses documentos. E esses credos, eles também foram produzidos em um contexto herético, como você já muito bem apontou. As pessoas precisavam saber: não, a minha fé em Cristo está firmada realmente nas Escrituras. Olha lá, a igreja se reuniu e pacificou isso. Naquela época, as pessoas, a gente não imagina o que é o privilégio nosso da gente ter uma Bíblia na mão. Na época, inclusive, era impensável cada pessoa, do ponto de vista financeiro, econômico, numa família de 5 pessoas, você ter 5 Bíblias, cada um ter a sua Bíblia. Então, esses documentos, esses sumários foram importantes, porque você tinha uma maneira de ensinar às pessoas as verdades de Deus, por meio de um resumão, vamos dizer assim, né? E elas podiam, pelo menos, internalizar essas verdades gerais da Bíblia, uma vez que elas não tinham acesso a uma Bíblia inteira em mãos para estudar a Bíblia do início ao fim. Então, isso foi muito útil nesse sentido também. Muito bom. Nesse sentido mesmo. Então, e daí? A providência divina guiou a igreja na produção dos credos, cujos conteúdos são fiéis ao ensino da Bíblia.
É isso que a gente viu no começo, e agora, tendo-os visto, nós podemos observar isso. Um convite é que nós agradeçamos a Deus por guiar os cristãos do passado na escrita dos credos ecumênicos, que são estes materiais. E eu gostaria de perguntar se alguém tem algum ponto, alguma dúvida. Essa é uma oportunidade. A gente vê que hoje mesmo, quando você vê esse pessoal do Facebook, eles até mesmo desconsiderando a confissão de Westminster, dizendo, olha, eu não posso ser mais um presbiteriano porque a confissão de Westminster não concorda comigo nesse ponto. E eu sempre falo com a minha esposa, eu falo, olha, eu acho que essa pessoa está trocando a situação, porque a pessoa ela não tem que ser um presbiteriano por causa da confissão de Westminster, ela tem que ser um cristão, porque a Bíblia descreve que ela tem que ser um cristão, não por causa da confissão de Westminster. Então, há pessoas que dizem o seguinte, eu não vou mais em tal igreja porque essa igreja formula o credo, gosta do credo, é muito confessional e tal, tudo mais, e acaba no final se esquecendo que a base dela confessional é a Bíblia. Os documentos foram formulados com base na Bíblia, e não a Bíblia foi formulada com base nos documentos. E existem pessoas que falam, não posso concordar com a confissão por causa desse ponto aqui. Então, eu vou sair da igreja porque eu não concordo com esse ponto aqui. E acaba no final que ela formula as suas próprias teologias e acaba fazendo o caminho de todo herege. Eu acredito em mim mesmo, eu acredito no meu ponto de vista, eu não vou analisar biblicamente isso. As referências da confissão estão lá para serem conferidas. Agora, quem traz as apontações, tira da onde? Mais alguém? Ótimo. Então, vamos para as atividades. Então, agora que decorou, então cada um vai recitar aí, cada um fala uma frase. Bom, verdadeiro ou falso? Aqui, os credos são documentos oficiais da igreja, produzidos com a finalidade de organizar doutrinas cristãs. Aqui, na apostila saiu em concílios, o pastor fez uma errata aqui, porque não necessariamente todos foram feitos em concílios, né, como o apostólico e o atanasiano, isso. Não se tem essa certeza, né, de quando ele foi produzido. Mas a gente ainda consegue afirmar verdadeiramente ou falsamente que os credos são documentos oficiais da igreja, produzidos com a finalidade de organizar as doutrinas cristãs. Verdadeiro. Complete a frase. No credo apostólico, o primeiro, são destacadas as divinas da criação até a consumação. Eu falei umas 3 vezes essa palavra. Ações. Muito bom. Então são destacadas, lembra? Desde a criação até a consumação, as ações divinas. No credo niceno, o segundo, acrescenta informações sobre a Trindade para combater falsos ensinos sobre Jesus Cristo e o Espírito Santo. Verdadeiro. Muito bom. Estou faltando empolgação aí, pessoal. Vamos lá. O credo atanasiano é popular. Eu estou vendo, estudou, tem que ler o capítulo antes de vir. O credo atanasiano é popular, mas contém erros sobre a doutrina da Trindade. Verdadeiro ou falso? Isso, muito bom. 5. Os credos possuem a mesma autoridade da Bíblia, como sumários úteis da doutrina sadia. Verdadeiro ou falso? Como assim? É falso, é isso mesmo. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos fazer uma oração e agradecendo esses materiais que chegaram até nós e encerrar a nossa aula, tá bom?